Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Não ponha a candeia debaixo do alqueire. Assim o Cristo nos convida, mais um ensinamento, para que nós não venhamos a colocar a candeia, que é uma luminária, onde naquela época se fazia a luz no ambiente, sobre o alqueire, que era um cesto, como um vaso, para a gente não cobrir a luz. E a luz, que é um símbolo também do conhecimento, da mensagem espiritual, que nós então não venhamos a não permitir que os nossos irmãos à nossa volta venham desconhecer da verdade do Cristo, da mensagem dos benfeitores espirituais, daquilo que vai contribuir para o nosso progresso moral. Que nós não venhamos a pôr essa candeia, que é essa luminária, embaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, que era o local específico que ficava no alto da sala para iluminar a sala. Naquela época não tinha luz elétrica, então era uma luminária que colocava-se no alto, presa, e iluminava-se a sala. E assim o Cristo nos convida para que façamos o mesmo com suas mensagens. Que nós venhamos ofertar aos nossos irmãos, quando for possível, da maneira que for possível, transmitindo seus ensinamentos, ensinamentos que nos chegam também para os benfeitores espirituais, os grandes enviados do Cristo, os espíritos de luz. Possamos nós compreendermos melhor a mensagem edificante, construtiva do Espiritismo, interpretando ela para os nossos irmãos e oferecendo essa luz, iluminando o ambiente à nossa volta, iluminando a nossa casa, melhorando a nossa psicosfera, melhorando todo o ambiente à nossa volta. Nós vemos que os nossos irmãos, os espíritos de luz, realmente eles têm uma luz que, quando os desencarnados que estão em condições de maior sofrimento, vêm esses irmãos mais adiantados, são chamados de espíritos de luz, porque eles radiam também uma luz. Nós temos que buscar também para essa luz dentro de nós, vivenciando a paz do Cristo, contribuindo para o ambiente ao nosso redor, sendo instrumento de paz, de conhecimento. O Cristo nos disse que aquela época estava se cumprindo a profecia de Isaías, onde ele disse que as pessoas ouviriam, mas não escutariam, veriam, mas não enxergariam. O Cristo nos assegurou então que isso estava se cumprindo na sua presença, porque Isaías anunciou a vinda do Mestre. Os judeus estavam esperando o Messias, mas os fariseus não identificaram como tal. Depois do paganismo veio o cristianismo, e aí, com a mensagem do Cristo, muitos não estavam lá em condições de compreender. O nosso Mestre nos assegurou então que era o coração pesado que eles tinham, ou seja, simbolismo do amor, do sentimento. Eles não tinham um sentimento amoroso o suficiente para compreender a importância de amar o próximo, a importância de perdoar as ofensas e até mesmo de amar o inimigo. Para vivenciar o cristianismo como o nosso Mestre espera, nós temos que ter amor dentro de nós. Um amor mais elevado, com pureza. Dessa maneira, então, compreenderemos melhor a sua mensagem, vivenciando as leis divinas diariamente, progredindo, evoluindo. Nós já fomos pagãos,
nos tornamos cristãos. Hoje em dia estamos vivendo o Consolador prometido, o Cristo redivivo, junto ao Espiritismo. Temos uma missão sagrada de levarmos a nossos irmãos que ainda não conhecem essa doutrina maravilhosa, que tanto orienta, que consola, mas tudo sempre na luz, sobre a razão. Não podemos mais impor como fazíamos no passado. É chegado o momento de que o entendimento se faça pela razão, com amor, com compreensão. Assim, o Cristo nos disse que junto aos apóstolos não iriam eles ter com os gentios primeiro, porque ali eram pagãos que não estavam preparados, que os apóstolos deveriam pregar e buscar primeiramente junto àqueles judeus que já tinham o conhecimento de Moisés, dos profetas, que aguardavam a vinda do Messias. Já tinham um preparo ali. Por isso também que o Cristo foi ser judeu, porque primeiro teve preparo de Moisés, dos profetas, eles já eram monoteístas, tinha esse preparo, já tinha condição do Cristo estar lá nos ofertando uma nova lição. Lição que só chega também com o amadurecimento da ideia. Essa ideia amadurece e depois ela se propaga. Nós também, na nossa existência, somos criança, depois vemos para a juventude, então a maturidade. Na espiritualidade também tem o aspecto do espírito mais maduro, maturidade espiritual, que nós tenhamos então a compreensão de desenvolvermos a maturidade, não somente a psicológica na nossa existência, deixando de ser infantis, mas também a maturidade espiritual, trabalhada conforme a orientação dos benfeitores espirituais, aonde nós vamos compreender passo a passo as lições do nosso aprendizado. Hoje em dia já temos o suficiente para o nosso conhecimento. Outras religiões ainda vivem o mistério. Muitos têm até o conhecimento, mas esse conhecimento não dividem para até propiciar uma certa dominação, certas vantagens pessoais. Dessa maneira, até o Espiritismo sofre muitos ataques. Os gentios de hoje em dia são aqueles que praticam os ataques, zombando, se manifestando como um incrédulo sistemático, atacando para ter suas vantagens particulares. Nós não temos que revidar nada. Somos apenas candidatos a aprendizes. Que o nosso exemplo seja de paz, seja de união. Que nós venhamos a colaborar para que a paz do Cristo esteja sempre entre nós, vivenciando o bem. E para isso nós temos que compreender melhor as mensagens do Cristo que nos chega. Que nós possamos então nos amar uns aos outros como Cristo espera.